Perguntando, qual é o número de séries ideal para prescrever o treinamento? Duas, três, quatro? Por grupo muscular, obviamente, por exercício. Quantas séries eu devo prescrever por exercício? Ou é por grupo muscular que eu tenho que pensar? Qual é a lógica melhor? Qual é o número de séries ideal? Pensando que séries é uma variável de carga, eu já mostrei as variáveis de carga no treinamento da musculação nesse card aqui, ó. Tu vais clicar aqui nesse card, vai te levar às variáveis de carga, onde eu apresento todas elas. Quilagem, já comentado também, já analisada. Velocidade de execução, a cadência, já analisada também. Intervalos de descanso, vou gravar essa videoaula. As ADMs, vou gravar essa videoaula. A ordem dos exercícios, vou gravar essas videoaulas. Número de séries é a videoaula de hoje. Então, hoje nós vamos abordar, gurizada, essa pergunta que eu fiz para vocês. Existe um número de séries ideal? Ela depende do praticante sempre, né? Ela depende dos objetivos do praticante sempre. Ela depende do volume loading também. Inclusive, principalmente se o objetivo do meu praticante, do meu cliente, for hipertrofia muscular. Então, hoje nós vamos debater e analisar quais são os aspectos que nos levam a raciocinar e não ficar decorando coisas, mas sim raciocinando sobre o estabelecimento do número de séries a cada exercício. Tem que ser igual, outra questão. Deve ser igual o número de séries. Se eu prescrever para um determinado exercício três séries, eu tenho que seguir para todos os outros exercícios três séries também? Ou posso mudar? Qual é a ideia? Então, na videoaula de hoje, fica comigo aí que nós vamos ver justamente isso. Então, vê bem, galera, sobre as variáveis de carga, eu já comentei, já mostrei o card para vocês. Vocês clicaram ali, segura e depois vão ver as variáveis de carga em detalhes. Sobre quilagem, eu já conversei. Como estabelecer a quilagem? Tá aqui, ó. Opa, nesse card aqui, ó. Clica aqui nesse card e vocês vão ver como se estabelece a quilagem. Discutir aprofundadamente, num viés totalmente prático. Lembrando que as videoaulas que eu gravo aqui é num viés aplicado, é num viés totalmente prático, embasado na minha experiência e embasado nos conceitos científicos e nos trabalhos científicos que eu tenho acesso até então e aplico na prática e vejo se confirma ou não na prática eu trago para vocês. Então, quilagem já foi analisada. A cadência do movimento. Clica nesse outro card aqui. Vocês vão ver a cadência do movimento, ou seja, a velocidade a qual eu tenho que fazer o movimento. Qual é a ideal? Depende de algum aspecto? Quais são os aspectos que dependem para eu definir a cadência, a velocidade de execução do movimento? E hoje nós vamos discutir a partir do pedido da galera, nessas videoaulas, por exemplo, essa para definir a carga de treinamento. Eu estou aberto agora aqui no YouTube. Carga de treinamento, o Josué nos pediu isso, Josué Lousada, o Fábio Anjo, o Anjos, tem outro Fábio aqui que também pediu, Fábio Rodrigues, uma galera que pediu para falar sobre as variáveis de carga e, inclusive, o número de séries que eu devo fazer por exercício. Então, vamos lá. Galera, olha só. O número de séries é uma variável de volume, né? Quanto maior for o número de séries, maior a quantidade de exercitação o indivíduo está fazendo sobre aquele determinado exercício. Então, se eu tenho, obviamente, uma série do supino, eu tenho uma quantidade. Claro que também tem a dependência do número de repetições. E o número de repetições depende da quilagem, eu já gravei. Vocês vão olhar ali no vídeo gravado sobre quilagem. Vocês vão ver a correspondência com o número de repetições. Tá lá. Está detalhado isso, então não vou abordar isso mais. Mas trabalhando na falha ou não trabalhando na falha, que é possível também trabalhar não na falha, estabelecendo um range, uma amplitude de repetições próximo à falha ou na falha, eu vou trabalhar agora o número de séries. Então, pensando que eu faça uma prescrição de uma série para supino, pegando o exercício de supino como exemplo, eu terei aqui um volume de treinamento, um estresse gerado sobre a musculatura. Obviamente, se eu prescrever duas séries dentro da mesma condição técnica de execução, da mesma amplitude, mesma cadência e no mesmo range de amplitude de movimento, de amplitude de repetições, eu terei ali agora uma carga praticamente duplicada. Não é uma matemática perfeita, mas uma carga mais elevada em termos de volume, porque eu joguei agora duas séries e não uma série somente do supino. Se eu passar para três séries, em relação à execução de uma série, eu tripliquei o volume de trabalho, considerando uma mesma técnica de execução, mesma amplitude, mesma quilagem, amplitude de repetições a mesma e mesma cadência. Considerando essas variáveis,
relativamente constantes ou constantes. Se eu estou aumentando o número de séries, eu estou aumentando o volume de trabalho executado. E quando nós calculamos volume load, nós temos duas formas de calcular o volume load. O volume load é uma variável que rege, ajusta as demais variáveis no sentido principalmente da hipertrofia muscular. O volume load pode ser quantificado só pelo número de séries, por exercício e por grupo muscular na semana. Depois eu falo um pouquinho melhor dela. Ou o volume load pode ser quantificado pelo número de repetições que eu fiz numa série multiplicado pela quilagem. Pegando o número de repetições que eu faço na série, multiplicando pela quilagem, então vamos lá. Fiz o supino 50 quilos, uma execução, 50 quilos. Levantei 50 quilos. O supino, uma segunda execução, levantei mais 50 quilos. Ou seja, nas duas execuções eu levantei 100 quilos. 50 mais 50, 100 quilos. Mais 50 de uma terceira repetição, eu fiz 150 quilos levantados. Mais uma quarta repetição, 200 quilos levantados. E assim sucessivamente. Se eu trabalhar com a mesma margem, vamos imaginar ali de 8 a 12 repetições máximas, não obrigatoriamente tem que ser assim, mas vamos imaginar, eu tenho um trabalho X com uma série, um trabalho X mais alguma coisa com duas séries, e um trabalho X mais algumas coisas com três séries, e assim sucessivamente. Eu estou aumentando o volume load, a quilagem levantada a cada série sendo somada para o mesmo exercício. Então é fato que as séries, elas determinam o volume de trabalho muscular executado. Claro que dependem de outras variáveis, eu já comentei as outras variáveis considerando elas constantes, mas determina o volume de trabalho executado na série. Então, é uma variável de carga? É uma variável de carga. E que se corresponde com a intensidade quando eu penso em quilagem, número de séries e a associação das duas. Já gravei videoaula sobre isso, mostrei o card no começo da videoaula de hoje, tá? Detalhe, nesse card aqui tu pegas a playlist de todas essas aulas. Então é legal tu ver a playlist dessas aulas aí de variáveis de carga, que tá bem bacana para ir entendendo o contexto todo que nós estamos falando aqui. Então é fato que número de séries por exercício é uma variável de carga no quesito volume, que se corresponde com a intensidade pelas repetições executadas dentro da série. Não vou discutir as repetições, não vou discutir o volume load, vou discutir o volume de séries, que é o tema da videoaula de hoje, mas fiz todo um contexto para introduzir. Nós temos que raciocinar. Não dá para eu sair falando diretamente ou direcionando o que vocês têm que fazer sem raciocinar. E para raciocinar, nós temos que botar um contexto das variáveis. Por isso que eu não fui direto no foco, porque eu preciso fazer um contexto de interpretação e análise. Isso aqui é raciocinar, gurizada. Não é uma direção, façam assim que vai dar certo. Não, calma. Cada caso é um caso. Então vamos imaginar, se número de séries é uma variável de carga no contexto de volume e ela estressa a musculatura e é uma variável estimulatória também para força, para hipertrofia, para resistência, para potência, para um trabalho de emagrecimento com alto consumo energético dentro da musculação, é uma variável que se soma às outras. E ela se estabelece junto com as outras. E é uma variável de volume. Então, quando eu aumento essa variável, eu aumento a carga. Quando eu diminuo essa variável, eu diminuo a carga total da sessão de treinamento. Na primeira videoaula dessa playlist, eu falo da definição. Segunda videoaula dessa playlist, eu falo sobre a definição de carga de treinamento. É o todo do esforço. Quilagem é um elemento, o peso que a pessoa levanta. Quilagem. Quantos quilos tu agacha, quantos quilos tu supina, quantos quilos tu faz um stiff, tu faz uma passada, tu faz um hip thrust, assim sucessivamente. Certo? Quilagem. Bom, dentro desse contexto, eu tenho que agora interpretar, entendendo então taxativamente número de séries como uma variável importante a ser prescrita, eu tenho que saber, existe um número de séries ideal? Não existe. Porque não existe um padrão de indivíduo que nós recebemos. O que que nós podemos receber? Por exemplo, um indivíduo iniciante jovem. Bom, eu posso raciocinar com um determinado volume de treinamento para ser estimulatório aos objetivos adaptativos com esse indivíduo jovem que nunca treinou musculação. Jovem, eu estou colocando o quê? 17, 18, 19 anos que está começando a treinar musculação. É um indivíduo jovem, apto, sem problemas locomotores, lesões, histórico de lesão, mas nunca treinou musculação e eu preciso adaptá-lo. Então eu tenho que considerar um volume de séries correspondente a esse objetivo. Pode ser duas, pode ser três, talvez, a depender do indivíduo, quatro. Vai depender também para esse indivíduo quantos exercícios eu estou colocando por grupo muscular. Então, se eu pensar em peitoral, por exemplo, no treino desse indivíduo, e eu estou colocando um exercício para peitoral, bom, eu posso pensar em talvez para esse indivíduo jovem iniciante, três séries.
É um estímulo bacana, interessante, e eu vou avaliar isso ao longo dos treinamentos, mas num primeiro momento me parece interessante para gerar um estímulo adaptativo, que é o meu objetivo do primeiro mesociclo de treinamento com ele. Adaptá-lo a todo o contexto da musculação, a técnica, movimento, consciência corporal, execução, as amplitudes, cadência e tudo mais. Tem que adaptar. O indivíduo jovem que está iniciando não tem histórico no treinamento. Então, 3 séries me parece interessante. Talvez 4 séries possa ser possível, se tratando de um exercício para o grupo muscular. Agora, se eu vou colocar, estou pegando o peitoral como exemplo, 2 exercícios para peitoral, vamos imaginar supino, máquina e pec deck, para depois migrar para um supino livre, né? Estou começando aqui com uns treinamentos mais direcionados pela máquina. Bom, já que eu estou agora colocando 2 exercícios para o grupo muscular, talvez o número de séries agora passe a ser interessante fazer somente 2. Porque 2 num exercício, 2 da outra, para o grupo peitoral, eu tenho 4 séries executadas que me parece ser interessante para esse indivíduo que nós estamos caracterizando, ok? Eu estou fazendo agora uma caracterização, uma interpretação, raciocínio em cima desse indivíduo. Bom, se eu prescrever 3 séries para cada um dos 2 exercícios, ele tem um volume de 6 séries por grupo muscular. Eu tenho que avaliar. Seria interessante? Talvez esteja um pouco acima. Quando eu aplico, eu vejo um desgaste muito grande, principalmente na última série do último exercício. Então, eu posso prescrever 3 séries no primeiro exercício e 2 séries no segundo exercício. João, mas não tem que ser igual? Quem disse que tem que ser igual? Eu estou raciocinando com séries por grupo muscular. Quem disse que tem que ser igual? Eu estou avaliando o volume de séries por grupo muscular que passa a ser interessante para esse cliente, e eu percebi que prescrevendo 3 séries em 2 exercícios, no segundo exercício e na última série, eu estou com um grau de fadiga muito grande. Esse indivíduo perde um pouco o controle técnico da execução do movimento, perde a cadência que eu determinei que ele tem que fazer pelo fator fadiga. Então, o que eu faço? Vou fazer 2 séries, mais 2 séries, ficar com 4, sendo que eu poderia fazer 5 séries. Faço 5 séries. Como? 3 no primeiro, 2 no segundo. Perfeito? Posso fazer isso? Claro que pode. Tu tem um critério te embasando para fazer isso. Tu não tá tirando coelho da cartola fazendo mágica. Do nada sai aquelas 5 séries. Tu tem um indivíduo na tua frente, caracterizado já por nós, e dentro desse indivíduo, um volume de séries para aquele grupo muscular. Agora, quando a gente vai pensar para esse mesmo cara, membro inferior, por exemplo, talvez eu passe 2 séries somente. Por quê? Porque ele vai ter um leg press, ele vai ter uma cadeira extensora, uma cadeira flexora, e talvez eu coloque para ele mais algum outro exercício para membro inferior, né? Talvez uma passada só com o peso do corpo para esse indivíduo jovem para ver o controle motor que ele tem. Bom, eu tenho um volume de 4 exercícios mono e multiarticulares que estão envolvendo mais ou menos a musculatura da coxa, entre outros grupos musculares. Mas pensando na musculatura da coxa, principalmente quadríceps, pô, já tem um volume bacana aí de exercício. Talvez 2 séries seja o suficiente para eu ver o efeito adaptativo, o estímulo adaptativo, lembrando que esse é o objetivo do meu primeiro mesociclo. Gurizada, eu não posso perder a visão do todo do meu treinamento. Qual é o objetivo daquele meso? Adaptativo. Eu tenho que fazer um estímulo sempre correspondente a isso. E nesse caso, como eu estou colocando 3 ou 4 exercícios que envolvem grupos musculares diferentes, ora monoarticulares, ora multiarticulares, mas o quadríceps, por exemplo, está sempre de uma forma ou outra envolvida mais ou menos, talvez eu não prescreva mais de 2 séries nesse contexto para esse indivíduo. Estou entendendo a lógica? Eu não estou falando de hipertrofia ainda, mas eu estou falando de um período adaptativo para um jovem, que é muito comum isso acontecer na academia. O cara vem para a academia para começar uma programação de treino na musculação e nunca ter treinado antes. 16, 17, 18, 19 anos. Perfeito? Então vejo como é que eu raciocino essas questões. Eu determino a amplitude, eu determino a cadência, eu determino uma quilagem sem ir até a falha, uma amplitude de repetições, e eu começo a estabelecer e testar as séries. Mas eu tenho que raciocinar nos exercícios que estão atingindo aqueles grupos musculares. Quantos eu estou prescrevendo ou quantos exercícios diferentes, mono e multi, pode estar atingindo. Perfeito? Abdominais para esse indivíduo. Talvez 2 séries seja suficiente. Talvez eu aplique 2 séries de um curl-up, um abdominal curtinho, com uma boa amplitude de movimento sem tirar a lombar para isolar dinamicamente o reto abdominal e os oblíquos, e eu vejo que 2 séries está leve, o cara está conseguindo fazer com boa condição. E eu não quero colocar quilagem ainda, porque quando eu coloco uma quilagem no tórax, na testa ou atrás, ele se perde no movimento, por não ter uma experiência motora boa no treinar musculação. Então eu vou aumentar o volume de séries. Vocês estão vendo que tudo está concatenado, eu vou buscando uma informação ou outra, porque o cliente de vocês pode ser totalmente diferente do que eu estou colocando agora aqui. O cliente de vocês pode ser outra realidade. E sendo outra realidade, nós teremos que fazer de outra forma.
Pegaram a ideia? Entenderam a ideia? Pensando em hipertrofia para um cara que já está adaptado. Esse rapaz jovem aí já passou pelo primeiro meso, ele busca hipertrofia muscular, ele tem condições de fazer. Nesse primeiro meso, eu dei a consciência para executar os movimentos, ele domina agora os exercícios, entende a técnica, domina a amplitude, cadência e tem uma condição boa. Eu levei um mesociclo inicial adaptativo e consegui fazer. Ele está apto a começar um trabalho de hipertrofia. Quantas séries eu vou prescrever? Vai depender de quantos exercícios por grupo muscular eu vou prescrever. Então, sempre, agora chegou um momento crucial aqui da nossa videoaula. Sempre o número de séries, eu tenho que raciocinar o número de exercícios que eu estou prescrevendo por grupo muscular. Porque se eu tiver um exercício só por grupo muscular, talvez eu possa prescrever 6 séries inicialmente para esse indivíduo na hipertrofia, inicialmente na hipertrofia, ele já fez o período de base. Agora, se eu prescrever 2 exercícios por grupo muscular, talvez 13 e 13 em cada exercício estaria interessante, num primeiro momento, para iniciar uma periodização agora de mesociclo, aonde eu entro num meso realmente de hipertrofia, convertendo o treino adaptativo num treino de hipertrofia, aumentando inclusive as quilagens, trabalhando mais próximo da falha, mantendo uma cadência que vai ser mais difícil agora, mantendo as amplitudes e a técnica estabilizatória do movimento, que vai ser mais difícil porque eu aumentei a intensidade, via quilagem. Ok, isso? Ok? Então eu vou ter que verificar. O que que a ciência fala em termos de hipertrofia? Que na semana seria interessante, pelo aspecto do volume load, que é a variável que rege as demais, trabalhar no mínimo aí de 10 séries por grupo muscular na semana. 10 séries por grupo muscular na semana já parece ser suficiente para gerar hipertrofia. E para esse rapaz que está iniciando, eu posso me ater e me apegar a esse dado. Para esse cara iniciante, talvez ele não consiga ainda fazer 10, considerando que eu já comecei com falha com ele. Posso começar com 8, João? Pode. Mas a ciência não fala que o mínimo seria 10, pelo menos identificado, para já gerar uma hipertrofia? Sim. Mas esse indivíduo ainda não tem uma condição ideal com a falha para fazer, ele não consegue. Então, 8 por grupo muscular na semana. E aí vai depender também do parcelamento, se está ou não parcelando, se está fazendo um full body ou não. Vocês vejam que existem diversas variáveis e elas estão correlacionadas, tudo uma depende da outra. É um jogo de xadrez, gurizada. É um jogo de xadrez. Mexer uma peça altera a movimentação de todas as peças no tabuleiro. Mexer uma peça, uma variável, altera a movimentação de todas as outras peças no tabuleiro, de todas as outras variáveis no treino. Eu tenho que raciocinar com tudo. Por isso que não pode ser decorado esse tipo de coisa. Não tem como ser direcionado. A ciência me traz algumas informações para me ajudar, para nos ajudar a raciocinar melhor a condução e a associação das variáveis no treino de cada indivíduo. E olha que eu estou pegando um indivíduo até agora. Eu não falei de um idoso. E aí tem um detalhe. Vamos pegar um meia-idade indo para a terceira idade, que é o meu caso. Eu tenho 52 anos. Como é que vocês fariam o número de séries para mim? Vocês teriam que conhecer o meu histórico de treinamento. E o meu histórico de treinamento aos 52 anos é totalmente diferente, por exemplo, do meu irmão que tem 50 anos. Totalmente diferente. E ele é mais jovem do que eu, mas fisicamente muito menos apto do que eu. Muito menos apto. Muito menos. É dentista, tem doutorado, orienta teses de doutorado na área dele de odonto e tal. Então é um cara estudioso, cientista e não tem uma prática esportiva muito grande. Já foi atleta, mas isso na juventude. Hoje ele tem 50 anos, eu tenho 52, é mais jovem, mas o nível atlético é muito mais baixo. Então, o número de séries para raciocinar com meu irmão e raciocinar comigo, totalmente diferente nesse aspecto. Vocês conseguem compreender, né? Então, vejam que a ciência vai me ajudar a raciocinar, mas eu tenho que individualizar isso. O que que a ciência fala em termos de número de séries, então, para hipertrofia? O mínimo seria 10, mas às vezes até eu tenho que trabalhar menos. E qual seria o máximo? Não se sabe ainda esse fator teto. Até onde seria o máximo? E o máximo seria igual para todo mundo? Provavelmente não. Provavelmente ó, as pessoas mais aptas e mais jovens, o máximo de série seria maior por grupo muscular na semana. O raciocínio é sempre por grupo muscular na semana. Mas o que que a ciência já mostrou, e aí a gente pode se apegar legal para começar a raciocinar mais essa variável, que quanto maior o número de séries, maior tende a ser a resposta hipertrófica. Lembrando que o número de séries por grupo muscular e na semana, isso equivale ao volume load, uma forma bem simples de quantificar o volume load e fácil da gente fazer na programação de treino. Então, quanto maior isso, maior é a resposta hipertrófica, na maioria das vezes, sim. Na grande maioria das vezes dos estudos é isso que acontece. As revisões sistemáticas, com meta-análise ou sem meta-análise, mostram isso. Então, o que que eu vou raciocinar? Vou socar o maior número de séries possível com o meu cliente? Não, não é bem assim.
Não vou socar o número de séries. Eu vou ir evoluindo. A minha ideia é numa periodização. Se eu comecei com 8, esse rapaz jovem aí, não deu para começar com 10. A hipertrofia já passado o primeiro mesociclo, estamos num segundo mesociclo, agora iniciando a hipertrofia. Pô, o ideal seria 10. Pô, não consegui. O cara é muito fraco, é ectomórfico, tinha pouca base. Eu dei adaptação para ele, mas ainda não consegue desenvolver um bom treino. 8 séries é o que ele consegue fazer para peitoral na semana. Ok, tranquilo. E para isso eu faço dois exercícios. E ele treina peito 2 vezes por semana. Ele faz pec deck e supino na máquina. 2 séries de cada um na segunda-feira, Dia Internacional do Peitoral, de peito, né? Então ele faz 4 séries na segunda-feira e quinta-feira ele repete esse treino e faz 2 séries de um, 2 séries do outro, mais 4 séries, fecha 8 séries na semana e é o que o cara consegue levar bem. Tá tudo certo. Eu vou agora me programar na periodização para gradativamente, quando eu perceber a condição de aumentar mais uma série que seja num desses exercícios, eu já vou aumentar para passar de 8 para 9. Talvez na segunda-feira, que ele chega mais inteiro, no primeiro exercício de supino, que ele está emocionado para fazer, na máquina, ao invés de fazer 2 séries, ele vai começar a fazer 3. E no pack deck, 2, somou 5 nesse dia. Na quinta-feira, quando ele volta a treinar, é 2 e 2, somou mais 4, 9. Não cheguei nos 10 ainda, mas evolui de 8 para 9. Eu estou num processo evolutivo do volume load em termos de série prescrita por grupo muscular na semana. O efeito das séries prescritas tem que ser raciocinado assim. Bom, ele não chegou a 10 ainda, mas vai chegar um momento que eu vou conseguir na segunda-feira, talvez, ou ele evoluiu tão bem no supino que eu vou colocar 3 séries na segunda-feira para o supino e vou colocar mais 3 séries na quinta-feira no supino. O pack deck continua 2. Então ele faz 5 séries de peito na segunda e repete o treino dele, que é o treino A, né? Ele vai repetir o treino na quinta-feira com 5 séries de novo. Opa, agora já bateu 10 séries. Já é um mínimo aceitável pela literatura para começar a ter um estímulo interessante para hipertrofia. Pô, eu conduzi o jovem até esse ponto. Eu conduzi o meu cliente até lá. Ele não tinha essa abordagem, é extremamente ectomórfico, sem experiência nenhuma, mas eu conduzi. Agora nós entramos num patamar interessante pela ciência. Mas ele já vinha num patamar interessante, só que eu vinha caminhando. E agora eu vou buscar evoluir para 11, 12, 13 séries por sessão. E talvez começar agora sim a pensar num terceiro exercício. Ainda talvez em maquinário, vai depender muito da resposta dele coordenativa. Ou talvez o terceiro exercício já pensar no exercício de peito com pesos livres. Talvez não no cabo ainda, que é muito grau de liberdade difícil de controlar, mas talvez colocar algum exercício aí, não com dumbbell ainda, com barra, que a instabilidade não é tão grande. Talvez migrar do supino que ele já faz na máquina para um supino livre e introduzir para ele mais um exercício para peito. Ou manter o supino na máquina e introduzir também o supino livre para ele. É uma possibilidade. Ou o supino no Smith Machine, que é mais estável, mas já não é máquina, né? Já é alguma coisa com algum grau de liberdade, com algum grau de indução ao supino livre que eu vou colocar depois. Vejam que eu estou progredindo com todos os aspectos do treinamento e principalmente focando numa abordagem onde eu vou evoluir o número de séries, inclusive aumentando o número de séries, aumentando o número de exercício. E no exercício eu posso manter as 2 séries, porque agora eu tenho 3 exercícios, 2 séries, 2 séries, 2 séries, eu tenho 6 séries na segunda-feira, 6 séries na quinta-feira, eu tenho 12 séries. Ele saiu do patamar de 8, foi para 9, foi para 10 e agora está com 12. Ok? Eu estou progredindo na minha periodização, na linha do tempo, com o número de séries, que é o que a ciência me apoia nesse sentido. A ciência me traz dados para que eu me apoie nesse sentido e determine o número de séries dessa forma. Então vejo que não é protocolado o número de séries. Ele é interpretado e evoluído. Ele vai se encaixando, ele vai agregando, ele vai aumentando, e eu vou evoluindo com isso na linha do tempo. Daqui 1 ano, 2 anos, esse rapaz que hoje começou com 8 e hoje está com 12 séries, talvez ele esteja aí com 30 séries e conduza bem o treinamento e consiga efetivamente fazer com 30 séries para peito. Mas agora eu já tenho um jovem com algum desenvolvimento muscular e com uma experiência de treino muito superior, que eu estou falando agora de 2 anos no futuro, com 2 macrociclos já rodados, né? Praticamente o primeiro já rodado, de 1 ano, considerando, e finalizando um segundo macrociclo. E eu estou seguindo a ciência. Então, tem um número de séries ideais? Não tem, gurizada. Agora, a ciência me ajuda a interpretar isso. E sempre que eu vou trabalhar com o número de séries, eu tenho que correlacionar com o número de exercícios para o grupo muscular. Pegaram a ideia? Entenderam a lógica? Coloca aqui embaixo para mim nos comentários o que que vocês estão entendendo, qual é a dificuldade, aonde vocês tiveram uma ideia diferente da minha, aonde vocês questionam a minha abordagem aqui. É legal a gente fazer esse debate.
Logo que eu posto esse vídeo, na primeira semana, eu consigo responder todo mundo, eu estou olhando, eu estou acompanhando. Agora, daqui um ano, talvez eu não consiga responder a galera. Eu já estou postando outros vídeos, estou fazendo outra coisa. Mas agora, no começo, eu consigo dar uma troca de informações com vocês. Pretendo fazer o máximo de tempo possível isso, mas eu sei que vai chegar um momento que eu não vou conseguir fazer esse suporte aí, trocar essa informação com vocês. Então, aproveita agora que eu estou postando vídeo recente e já comenta aí o que tu encontrou, o que tu achou, qual é a tua ideia, como é que tu faz, para ir trocando ideia comigo e com os colegas. E se tá agregando também para vocês, pô, me dá uma força aí. Se inscreve aqui no canal, curte esse meu vídeo, manda um like aí se tá achando interessante a discussão. Se tu tá até agora comigo, provavelmente tu tá interessado no tema. Para discordar ou concordar, ou em parte ou total comigo, a gente está se entendendo aqui, então me dá uma força, retribui aí, se inscrevendo no canal, curtindo, dando aquele like e divulgando para galera. Talvez até divulgando para o teu cliente, que é um gurizão, que é o caso que nós estamos discutindo aqui, para determinar o número de séries. Gurizada, e como é que nós vamos determinar o número de séries para um idoso? Esteja começando na musculação, é da mesma forma que para um jovem, como nós discutimos e estamos discutindo na videoaula de hoje? Vai ser da mesma forma? Ou com o idoso nós vamos ter uma abordagem um pouco diferente? Como é que nós faríamos com uma menina ou uma mulher, meia-idade, 32 anos, que tem dois filhos, ficou um bom tempo afastada da musculação, mas tem um histórico na juventude, dos 18 aos 22 de treinar, ou dos 16 aos 23, um tempo maior para treinar. Casou, teve filhos, teve que se afastar por N motivos pessoais, né? Se afastar do treinamento, até pela condição de mãe de dois filhos, teve trigêmeos. Não tem como, daí, se não tiver um suporte, não tem como ir na academia, muito trabalho e tal. Bom, N fatores, né? Mas ela surge depois de 5, 6 anos para voltar a treinar. Como é que nós determinaríamos o número de série? Claro que nós temos que levar sempre a pessoa em condição, o status de treinabilidade em condição, o histórico de treinamento em condição, o tempo de pausa ou não dessa pessoa em condição e o que a ciência fala a aquele respeito. Não dá para nós discutirmos tudo isso em uma única videoaula, senão ela vai ficar aqui de uma hora, vai ficar um curso, né? Mas se vocês gostaram desse tema e a gente expandir para outros públicos, discutir isso em cima de outros públicos, comenta aqui embaixo e solicita. Eu deixo anotado na minha agenda. Olha só como é que eu faço, galera. Vou mostrar para vocês, ó. A agenda está aqui, ó. Anotando as videoaulas que eu tenho que gravar. Tanto aqui para o meu canal como o canal do Treino em Foco. Para os dois, eu vou anotando, vou pautando e vou desenvolvendo ali as pautas para a gente poder abordar. Então, me ajuda aqui na pauta. Se tu acha que é interessante, se é uma coisa que vocês querem, a gente desenvolve mais. Número de séries para uma gestante, número de séries para alguém que, como eu disse, teve os filhos, se afastou e voltou, para um idoso. Que tipo de idoso? Um João Moura que está aí com 52 anos, ou um João Moura sedentário? Né? Quais seriam aí as diferenças? Seria interessante a gente debater isso aí também para o número de séries, já que essa playlist aqui, qual é a abordagem dela? É sobre carga de treinamento na musculação, que envolve diversas variáveis e, como vocês viram na videoaula de hoje, sempre correlacionando. Espero ter ajudado vocês a raciocinar melhor o treino, ter mais ideias para raciocinar. O objetivo aqui é raciocinando e não decorando. Lembra o nome da playlist, raciocinando e não decorando. E a ideia é nós pensarmos. Espero ter ajudado vocês hoje. Muito obrigado, galera, pela confiança. Gostou? Curte, dá um like aí, manda um like, divulga o canal e se inscreve. Caiu de paraquedas, gostou? Mesma coisa. Valeu, gente. Um abraço, tamo junto, tá?